A oração é a bússola do ser humano. Ela nos aponta o norte verdadeiro, mesmo quando tudo ao redor parece estar confuso. Ela nos lembra de quem somos e aponta o norte verdadeiro da vida, da nossa conexão com o divino, da paz, da perseverança, da presença. Ela faz com que a gente tenha uma direção e mais clareza, e isso, inclusive, pode aflorar os nossos poderes espirituais e, eu diria, até sobrenaturais. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode usufruir dos benefícios da oração na sua vida, entender se você tem feito as suas orações da forma correta, como você pode melhorar e potencializar isso para alcançar resultados ainda mais significativos. E eu vou te contar também como tem sido a minha experiência depois que eu adquiri esse hábito constante de orar durante todos os dias da minha vida. E aqui eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem a ver com religião, com algum tipo de religião ou até mesmo uma religiosidade, mas aqui eu quero trazer o ponto central e os benefícios reais, mesmo que você não tenha uma conexão com uma religião, como eu disse, para que você possa se beneficiar dessa prática que é tão importante e traz benefícios comprovados, inclusive pela ciência, de quanto a oração ela é poderosa nas nossas vidas e que a gente poderia estar usufruindo muito mais dessa potência e dessa bússola todos os dias na nossa vida. A oração ela é tão poderosa que ela te realinha diariamente com a sua verdadeira essência, com quem você realmente é e com os valores mais genuínos que a gente deve adquirir ao longo da nossa vida e que a gente deve agir nos nossos dias, no nosso dia a dia. E quando a gente consegue realmente obter todos os benefícios da oração, é quando a gente não trata isso como uma rotina banal, como um check que a gente precisa dar simplesmente por cumprir tabela ou tenho que fazer porque dizem que, mas sim quando isso parte de algo genuíno do nosso coração, da nossa vontade de se conectar com Deus, com o nosso eu superior, com aquele que nos entende, aquele que é dono e sabe todas as coisas. E essa oração é esse canal direto que a gente tem com Deus, sem precisar de que ninguém intervenha. Essa conexão que está dentro de nós e ao mesmo tempo que a gente pode expressar através da nossa fala, através das nossas ações. A oração vem do latim oratio, que significa discurso, fala, conversa. E é esse intuito que eu quero trazer aqui nesse vídeo para você, contando um pouco da minha experiência de quando a gente passa a se conectar e ter essa conexão verdadeira e genuína, como eu disse, porque, como eu falei, muitas pessoas usam a oração de uma forma equivocada e que talvez por isso elas não acessem os benefícios e até mesmo os milagres, o sobrenatural que a oração é capaz de trazer para a nossa vida. É abrir esse canal com o divino, é abrir esse canal com Deus de conversa e não somente também de pedidos, porque muitas vezes as pessoas só recorrem à oração para pedir algo no momento de desespero, mas essa oração ela é num tom de conversa, é como se você estivesse falando com um amigo que tem muito mais sabedoria, um pai que tem muito mais sabedoria para te passar, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada, inclusive do que é bom para a gente, e a nossa porção superior, Deus, tem uma visão do todo, uma visão muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E isso faz com que a gente acesse essa sabedoria, faz com que a gente acesse todo esse potencial que inclusive tem dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós. Mas muitas vezes a gente está tão cheio,
com tantas coisas dentro da nossa mente, com tanto tumulto, que até na hora que a gente para orar, a gente faz isso de uma forma errada, porque a gente vem com o coração muito pesado, a gente vem só para pedir, ou a gente vem para simplesmente desabafar e contar as nossas lamúrias, mas sem estar disposto, sem estar disposta a ouvir a resposta, a ouvir a direção, o direcionamento para a nossa vida. Não que a gente não possa utilizar a oração como um desabafo, mas acontece que quando a gente só utiliza a oração, seja para pedir ou seja para desabafar, mas no sentido de murmurar, de reclamar todos os dias da nossa vida, do que acontece, de culpar Deus, de culpar as situações, as coisas e você se colocando como vítima, você não consegue ter o retorno tão positivo quanto você poderia se você utilizasse esse momento para se conectar com Deus divinamente, para sentir essa paz, esse momento de gratidão, de você ser grato e grata pelo que acontece na sua vida, por mais difícil, eu já falei sobre isso aqui no canal, por mais difícil que a sua vida possa estar no momento, eu tenho certeza que se você procurar, você irá encontrar situações pelas quais você será grato. Será grato. Já é comprovado pela ciência que a oração, ela modifica os nossos circuitos neurais. Ela faz com que a gente consiga também descondicionar padrões negativos e que a gente possa criar novos caminhos mentais mais positivos. Ou seja, então, se existe uma forma de você também fazer com que você tenha um olhar mais positivo para a vida, para que você encontre respostas para os seus problemas, é você orar, é você conversar com Deus, é você colocar sim os seus problemas, mas disposto e disposta a perguntar o que pode ser feito para melhorar e se conectar a ponto de deixar o silêncio te invadir para que a resposta venha. Porque se você só fala, você não permite que Deus te devolva com a resposta. Você não permite que o Espírito Santo te guie com a resposta. Você não permite que a resposta flua através de você, que passe pelo seu sentimento, pelo seu pensamento. E eu sei que muitas vezes a gente vem com esse olhar aflito, porque quando a gente está passando pelo desespero, é muito difícil com que a gente chegue para Deus, chegue para orar de uma forma genuína e de um coração realmente disposto a ouvir, a ser grato. Não é fácil quando você está nesse movimento e nessa inquietude da sua alma, você conseguir ter essa paz através da oração. Muitas vezes você vai sim usar para murmurar, para chorar. Isso também é aquele momento que a gente tem a oportunidade de lavar a nossa alma. Tá tudo bem em alguns momentos. Acontece que todos os dias a gente utilizar esse recurso para fazer a mesma coisa, a gente não vai conseguir, como eu disse, o sobrenatural. A gente não vai conseguir ativar esse poder tão grande que a gente tem disponível para a gente. E como que a gente consegue desenvolver isso? É através da disciplina. E aqui não a disciplina de uma forma rígida, de tenho que fazer isso, mas é desenvolver essa paixão e a forma que quando você fala com Deus, e isso também eu quero desmistificar aqui, que muitas vezes as pessoas pensam que tem que parar e criar todo um ritual. Isso é muito bom até quando a gente pensa na meditação também, quando a gente separa esse tempo para a gente poder silenciar a nossa mente, para a gente se conectar com Deus, para a gente poder ser grato, para a gente poder acessar as respostas que a gente deseja, para que a gente possa ser conduzido pela nossa vida, para que a gente possa seguir os melhores caminhos para a gente. Agora o que eu quero deixar bem claro
é que não necessariamente você precisa criar esse ritual todos os dias da mesma maneira. Até porque, como eu disse, não tem que ser um fardo, pelo contrário, tem que ser a melhor hora do seu dia, aquele momento que você vai sentir prazer em se conectar, aquele momento que você vai sentir prazer, inclusive, em relaxar, em descansar. Em descansar em Deus é silenciar a sua mente, é silenciar tudo aquilo que te afasta de se conectar com o divino. É tudo aquilo que te impede. Porque é isso, às vezes a gente está numa rotina tão acelerada, com filhos, com estresse do trabalho, é internet, é celular, são pessoas te chamando, te ligando, é tudo está o tempo todo tentando tirar a nossa atenção. Agora a gente precisa decidir separar esse tempo e, mais do que isso, a gente não necessariamente precisa só orar quando a gente decidir parar, se conectar com todas as condições favoráveis, mas pelo contrário, como eu disse, orar tem a ver com conversa, com conversar com o divino. A gente pode utilizar momentos quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está tomando banho, quando a gente está dirigindo, quando a gente está indo de um lugar para o outro, quando você está no meio de uma atividade, você pode simplesmente falar, usar a sua voz para falar com Deus, como você também pode se conectar através dos pensamentos e ser grato, agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada por esse dia incrível. Obrigada pela tua graça sobre mim. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade. E aqui um ponto também bem importante é principalmente você trazer afirmações mais positivas para que você direcione a sua mente. Porque quando a gente ora, a gente também está trabalhando em nós. A gente acha que a gente vai mover o coração de Deus de alguma forma, mas somos nós, são todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que estão sendo moldados. Porque esse é o poder também de quando a gente fala o que está no nosso coração. Porque a gente consegue fazer essa autoanálise para que a gente entenda o que realmente está dentro de nós, o que precisa sair e o que precisa ser limpo todos os dias. Eu posso dizer que eu tenho algumas coisas que eu repito mais, que é em relação a ser grato à minha vida, a fidelidade, a bondade de Deus, a graça de Deus, de nunca deixar faltar nada. A oração do Pai Nosso, ela é muito forte, ela é muito importante também para você, se você ainda não consegue falar de uma forma mais natural, você ainda não encontrou o seu jeito, a melhor forma para você se conectar com Deus através da oração, você pode utilizar o Pai Nosso também, porque é um guia, é um norte que a gente tem, que Jesus deixou pra gente. E aí você pode se perguntar, tá, mas como que eu faço isso de uma melhor forma? Então, ao invés de você falar, Deus, me ajuda, de repente você pode falar, me fortaleça para tomar a melhor decisão no trabalho, me conecte com a solução que já existe no invisível, que eu ainda não estou enxergando. E ao invés de você falar, Deus, eu não aguento mais, pense, fale, Deus, me dá força, me dá direção, me dá sabedoria, me mostra o que está por trás disso, o que o Senhor deseja que eu aprenda com essa situação, como eu posso evoluir e avançar com essa situação, por que essa situação está chegando até mim, qual é o propósito disso. Entende que a nossa mente, ela muda quando a gente passa a pensar e agir dessa forma? A gratidão, ela tem o poder de mudar o nosso interior, de como a gente se sente e de como a gente vai agir, como eu disse. Então, obrigada por esse novo dia. Eu sou grata por tudo que tenho e por tudo que está chegando. Mesmo sem entender todos os motivos, eu agradeço, eu confio, eu creio. As coisas só melhoram. Deus tem o melhor para mim. Quando a gente entende dessa forma, a gente chega também com um coração mais leve, com um coração agradecido. E fica mais fácil também da gente se conectar com leveza e com intencionalidade.
E por que que o hábito da oração, ele mudou a minha vida? Porque quando a gente tem esse hábito, a gente muda, como eu disse, o nosso foco, a nossa vibração. E quando a gente aprende a orar da forma correta, é que a forma correta ela é muito individual, eu entendo, mas a forma correta que eu quero dizer é não impondo nada, não lamentando, mas buscando direcionamento. Porque como eu disse no início do vídeo, a oração ela é uma bússola para o ser humano. Porque quando eu consegui colocar esse hábito de forma genuína na minha vida, não virou um ritual, um hábito de palavras vãs, palavras vazias, simplesmente para cumprir tabela ou até mesmo para tentar impressionar alguém ou Deus. Quem a gente está tentando impressionar com as nossas palavras? Muitas vezes as palavras mais simples, aquelas que vêm do coração, são mais verdadeiras do que orações cheias de pompa, orações para tentar impressionar. Deus não se impressiona com isso. Deus quer e busca um coração sincero. E Ele busca quem está disposto a ouvir, a obedecer e a agir conforme aquilo que foi chamado. Por isso, a bússola, para te guiar para o norte correto, para te lembrar do que você foi feito, para que você foi feito. Quando eu falo que a oração ela não tem que ser algo imposto, é porque a oração ela não é uma fórmula, ela é um encontro. É um encontro com o divino, é um encontro com a melhor pessoa do universo. Então, quando você está no seu melhor encontro, você não quer apressar esse momento. Você quer que esse momento dure para sempre. Você quer que esse momento passe devagar. Então, quando você entender que você realmente conseguiu essa conexão genuína, é quando você tem essa vontade de silenciar tudo e se conectar. Uma outra forma também muito poderosa de você orar também é você fazer isso de forma escrita. É você escrever cartas de oração. É como você depositar todas as suas emoções, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você anseia. É como um diário espiritual, poderia dizer assim. Você escreve, você se conecta através da escrita. Isso também reforça várias questões. A gente alivia também toda essa parte do estresse. Isso faz tão bem, até que tem a técnica do journaling, para você escrever o seu diário. Mas aqui você vai além, você se conecta com esse lado superior, com esse lado espiritual, esse lado sobrenatural, porque eu creio muito nisso, de que nós não somos só essa matéria aqui, tem muito além disso. Você pode escrever de forma, hoje eu te entrego tal situação, ou a resposta que eu desejo para tal situação está vindo em minha direção, está a caminho. Eu creio que estou sendo guiada, eu creio que estou sendo guiado, eu creio que a resposta certa chega até mim. Eu creio que as pessoas certas cruzam o meu caminho. Eu me cerco de coisas boas, eu me cerco de pessoas boas. Entende a diferença do poder que esse tipo de declaração tem de fazer sobre a sua vida? Eu falei que a ciência comprova toda essa parte da oração, o quanto que ela ativa áreas do nosso cérebro ligadas à empatia, à gratidão, à paz, reduz o estresse, a ansiedade, regula a nossa pressão e fortalece o nosso sistema imunológico, além de melhorar as relações com perdão, sentimento de propósito, felicidade, alegria. Porque quando a gente também traz situações que a gente tem dificuldade, eu já falei sobre isso aqui, inclusive sobre perdoar o outro, sobre liberar o perdão, quando o outro nos fere de alguma forma, ou quando o outro nos incomoda de alguma forma, pedir esse auxílio divino. E isso faz com que a gente consiga liberar muito mais facilmente
todo esse rancor, toda essa irritabilidade que muitas vezes a gente tem. Isso também é muito poderoso quando a gente utiliza da oração para que a gente consiga estabelecer melhores relações na vida. Porque quando a gente tem essa conexão, a gente libera muito mais o outro, a gente não segura nada que o outro fez que possa ter nos atingido de alguma forma e a gente não deseja o mal. Essa também é uma forma muito poderosa da gente utilizar a oração. Quando a gente ora por aqueles que de alguma forma possam nos ter feito mal, ou se aquela pessoa está te irritando de alguma forma, coloca ela diante das suas orações, abençoa a vida dessa pessoa, seja capaz de abençoar, tenha certeza que isso vai vir muito mais forte para você. Porque como eu disse, quando você não libera, você fica com essa pessoa, você se envenena aos poucos. E quando a gente ora realmente com um coração genuíno, buscando essa sabedoria interna, buscando não só desejos materiais, que sim, é válido a gente colocar diante de Deus e intencionalizar coisas que a gente deseja, seja uma casa, seja um carro, seja algo que você quer, uma viagem. Isso é muito válido, sim. Mas quando você busca pelo algo maior, que é essa sabedoria, essa intuição aflorada, é você trazer as respostas que você precisa para tomar as melhores decisões na sua vida, isso é muito mais poderoso. E não pense que é pelo simples fato da repetição, mas como eu disse, é o fato de você aprender a relaxar. É o fato de você conseguir descansar. E quando você relaxa, quando você descansa, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, tudo flui de forma mais natural e o que tiver que ser seu virá, porque você aprendeu a descansar. E você entende que, por mais que situações difíceis aconteçam, essas situações estão te ensinando algo. O que essas situações estão querendo te mostrar? Aonde você pode crescer, aonde você pode evoluir, aonde você pode se aprimorar. Um outro ponto também muito forte da oração, e eu falei sobre isso no início do vídeo, dessa questão da lamúria, da reclamação, mas eu entendo que a oração, ela pode ser muito forte para expressar emoções que muitas vezes estão reprimidas. Ela é uma ferramenta também de liberação emocional para liberar mágoas, liberar medos, liberar, como eu disse, ressentimentos, culpas. Então é nesse momento que você tem a liberdade de mostrar quem você realmente é e ser quem você realmente é, de encarar de repente os seus problemas, os seus dilemas, as suas mazelas, aquilo que você gostaria de consertar. E às vezes isso é muito desconfortável quando você encara e às vezes vê uma inveja, vê uma raiva, um rancor, algo que não é genuíno, que não faz bem para que você evolua, para que você cresça como ser humano. Muitas vezes a gente enxerga os nossos lixos emocionais através da oração. Mas aí a gente tem a oportunidade de limpar esse lixo, de ser inundadas com essa luz, com essa presença, com essa força capaz de nos limpar, de nos purificar, desde que nós estejamos dispostos, desde que a gente esteja disposto a se libertar, a fazer diferente. E desde que eu adotei a oração como um hábito genuíno na minha vida, eu nunca mais me senti sozinha. Eu até me emociono de pensar isso, porque muitas vezes, muitas pessoas têm esse sentimento de solidão, de que são incompreendidas e que não tem ninguém olhando por elas. Mas quando você tem esse hábito de se conectar com Deus através da oração, através desses momentos, você não se sente mais sozinho, você não se sente mais sozinha. Porque você tem alguém para dividir, você tem alguém para consultar. É como eu disse, você tem alguém com muito mais sabedoria, com muito mais vivência,
com muito mais potencial do que você para te ajudar a se guiar nessa vida, nessa terra. E quando a gente experimenta isso de forma genuína, de forma que a gente consegue entregar o nosso coração, entregar a nossa alma, a gente vê o quanto que isso é poderoso e que a gente gostaria que outras pessoas também experimentassem, que outras pessoas também tivessem essa conexão. E como eu disse, não é uma conexão que vem através de uma imposição, de uma religião, de frequentar algum lugar específico. Eu não quero que você se prenda a isso. Eu quero que você experimente. Eu quero que você experimente a oração, a conversa, o entregar da sua alma todos os dias, para que você consiga experienciar esse amor, para que você consiga experienciar essa verdadeira gratidão, para que você consiga experienciar o melhor que a gente pode ter, que está dentro da gente, que está acessível dentro da gente e que a gente não precisa de nada externo